Não, eu não vejo mediação possível entre os Estados Unidos e a União Europeia. Eu acho que seria, digamos, estaria além de qualquer pretensão da nossa parte. Eu acho que ali é uma questão do, talvez, em algum momento, os Estados Unidos chegarem à conclusão, eles próprios, de que eles vão acabar saindo perdendo, porque haverá uma tendência a procurar outros mercados, haverá uma tendência a buscar o equilíbrio, que já havia no nosso caso. Aliás, acabamos de assinar, o presidente Lula aprovou e nós acabamos de assinar um acordo com a União Europeia. Qual é o maior mérito desse acordo, a meu ver? É dar um equilíbrio nas relações internacionais. Nós não podemos depender de um único parceiro. Né? Aliás, quero lembrar que esse acordo com a União Europeia foi pensado inicialmente quando se estava começando a discutir a ALCA, porque nós não poderíamos ficar... Hoje o comércio dos Estados Unidos são 12,5% mais ou menos do nosso comércio. Imagine se houvesse havido a ALCA, antes era 25%. Se tivesse acontecido a ALCA, seria 40%, 50%. Imagine que o dano que causariam as ações de tarifaço que os Estados Unidos adotaram agora. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse mundo que é muito complexo, buscando, ainda mais do que já fazia antes, um equilíbrio entre os países, um equilíbrio entre os mercados. E, nesse sentido, também falando, usando as palavras que eu mesmo disse, você repetiu, longe de estar perfeito, mas o acordo com a União Europeia cria um certo equilíbrio também, melhora essa situação de equilíbrio no mundo. Pode criar problemas para certos setores? Pode. Isso pode ser compensado de outra maneira, por investimentos e por outra abertura de mercado de outros sentidos? Pode também. Então, eu acho que nessa situação em que nós vemos um país atuar de maneira totalmente voluntarista, sem nenhum apego, isso não é uma coisa que eu estou acusando, uma coisa que eles próprios, Estados Unidos, os seus governantes, dizem, né, que nós não estamos presos às regras. Nós queremos tratar na base da reciprocidade. Mas quando eles falam reciprocidade, é pela força. Né? Claro que os Estados Unidos, individualmente, são mais fortes do que qualquer um, talvez exceção um pouco da União Europeia e da China. Mas, mesmo com a União Europeia, veja bem, quando esse acordo que a van der Leyen mencionou, naquela ocasião, os Estados Unidos já fizeram um acordo mais favorável para o outro lado com o Reino Unido, que não é mais da União Europeia. É quase que uma indicação de, olha, se vocês quiserem um acordo melhor, saiam da União Europeia. Então, eu acho que essa é a conclusão que, como analista, eu tiro dessa situação. É muito difícil para o Brasil essa questão econômico-comercial, mas eu volto a dizer que, digamos, o que nos deixa realmente numa situação muito dramática foi a invasão da Venezuela, coisa que jamais aconteceu. Jamais aconteceu a invasão de um país sul-americano pelos Estados Unidos ou por outro país qualquer. Teve a Guerra das Malvinas, que é um caso meio diferente, embora, na nossa visão, claro, Malvinas são argentinas, mas não é o continente sul-americano diretamente, não é que é o objeto do ataque. E a retirada do presidente que estava lá, não estou defendendo o presidente, não é nada disso, mas aquilo são cenas que lembram Saddam Hussein, assim, muito mais do que qualquer outro golpe na América Latina, na América do Sul. E nós todos sabemos o desastre que foi a invasão do Iraque. Então não queremos nada parecido assim. Couto. Você deve ter visto hoje, ouvido, a fala do presidente Lula lá no Rio Grande do Sul, em que ele falou que o Trump quer governar o mundo pelo Twitter, né? Essa declaração do Lula, no contexto da comissão que está sendo formada, Comissão de Paz, Comitê de Paz em Gaza, é uma saia justa para o Brasil aceitar ou não aceitar o convite do Trump. Eu queria saber qual é a tendência hoje, como é que estão as relações hoje do Brasil com os Estados Unidos, com o Trump. Como é que você vê essa questão? Como é que sai dessa encruzilhada, dessa... Ricardo, bilateralmente nós temos conversado com os Estados Unidos. E dentro desse quadro geral, que não é um quadro positivo, o Brasil tem conseguido algumas concessões, vamos dizer assim, mas são concessões do tipo do filme Monty Python, né? Quer dizer, que você obrigado, majestade, por ter me cortado só a mão esquerda. Então, é um pouco o que está acontecendo hoje, mas, enfim, o mundo é assim
temos que fazer isso e temos que continuar. Nós ficamos preocupados com os nossos produtos. Houve um certo recuo dos Estados Unidos em relação a vários produtos, sobretudo aqueles que influíam na inflação interna deles, no custo de vida, mas também precisamos ver a situação de máquinas e outras situações. Mas para falar um minutinho dessa questão, eu não posso dizer, porque acho que não tem uma decisão já clara tomada, cabe ao presidente falar sobre isso. Mas eu acho que essa saia justa passa por uma leitura um pouco equivocada e é proposital a criação desse equívoco. Porque, na realidade, ele começa falando de algo que é legítimo, que é o Conselho de Paz para Gaza, porque existe uma resolução do Conselho de Segurança da ONU criando essa comissão, né, e com a abstenção da China e da Rússia, mas não houve veto. Mas ele transita dessa ideia da comissão para uma ideia mais ampla que ele coloca no anexo, que é o estatuto, ou uma carta, como quiser chamar, praticamente não, ele diz que é de uma nova organização internacional que é presidida por ele, na qual os Estados Unidos tem poder, o presidente dos Estados Unidos, tem poder de veto sobre qualquer ação importante. Então, eu diria, a primeira parte, se ela terminasse em Gaza e no que está na resolução do Conselho de Segurança, eu acho que o Brasil talvez pudesse aceitar, não sei, isso não é uma decisão minha, mas nós já passamos por outras e teremos. Mas ele passa para a criação de um organismo internacional que substitui o Conselho de Segurança, em que ele elimina o poder de veto dos outros, até aí tudo bem, mas cria um para ele. Só ele tem o poder de veto. Então, é uma coisa muito difícil de se aceita nesses termos. Agora, eu não sei se é uma questão que está ainda sendo estudada e aprofundada aqui dentro do governo. Nós temos um diálogo com o presidente Trump, acho que o presidente Lula teve, como você sabe. É preciso preservar, porque temos que defender nossos interesses. Agora, numa visão global do mundo, é tudo muito preocupante, muito preocupante. Esse, digamos, desmonte do multilateralismo é muito preocupante. O desmonte da ONU, né? O que o Trump está querendo é o desmonte da ONU. Da ONU, da OMC, de tudo mais. Quer dizer, de tudo que representava, digamos, uma negociação baseada em regras. Nunca foi fácil. Você sabe, você acompanhou aqui dentro do governo as nossas negociações na Organização Mundial do Comércio. Era uma coisa muito difícil, mas tinha regras. Tinha regras. A gente sabia até onde as coisas podiam ir e o que a gente podia almejar. Então, no final, não se concluiu do jeito que se queria, mas continuou a haver regras. Agora, não é regra, a lei do mais forte. Ministro, eu não tenho como não aproveitar ao máximo, ao limite, esse tempo que o senhor está cedendo a gente. E também não tenho como não deixar de fazê-lo à luz do que seria mais importante para quem está nos acompanhando, que é colocar o fato acontecido e trazer a melhor análise de relações internacionais que a gente tem à disposição, eu diria, talvez, na América Latina. Então, eu vou pedir sua paciência, eu vou colocar a manifestação do primeiro-ministro da Dinamarca, salvo engano, da Groenlândia, para que a gente possa exemplificar como está sendo sentido o circular. Você que está em casa e chegou agora, para a gente seja muito bem-vindo. Dispensa apresentações, mas é Celso Amorim, que está conosco, assessor especial da Presidência da República, ex-chanceler do Brasil, ministro das Relações Exteriores, 60 anos de diplomacia nas costas, e ele basicamente está nos dizendo que o mundo tal qual nós estamos vendo hoje está rodando, girando numa rotação inédita e para o qual nós, humanidade, não estamos preparados. Então, assim, não é que ele está sendo um arauto de boas notícias. Por quê? Porque há um movimento pesadíssimo do presidente dos Estados Unidos de desmonte em diversas frentes, primeiro da ordem do comércio global, depois da ordem, digamos, do ordenamento de manutenção de áreas de paz, como foi com a invasão que ele reputou invasão inédita da Venezuela, e agora com um cerco que não se via dos Estados Unidos à Europa, com foco na tomada da Groenlândia. O primeiro-ministro da Groenlândia disse que o local
o país, né, o território, na verdade, está subordinado à Dinamarca, está preparado para responder a uma eventual invasão dos americanos. Dá uma olhada. The national law it's not a game, and if we don't do that, of course alliances will fall, and that will be very bad in the way the world is developing now. We have been a close and loyal ally to the United States, to NATO through many years. We can do lots more in that framework. We are willing to cooperate much more, but of course in mutual respect. And if we cannot see that, it will be very difficult to have a good and reliable partnership. Confiança parece ser uma palavra-chave, porque a China recorreu a basicamente duas das tônicas que estão aparecendo nessa conversa até aqui. A primeira é regra do jogo. Ela pode não ser a regra ideal, mas é melhor um jogo com regra do que sem regra nenhuma. E a segunda, lei da força, lei da selva, não é, digamos, o melhor precedente para ser adotado no mundo. Dá uma olhada também a China em Davos. 极少数国家不应当有基于实力的特权，世界不能重新回弱强势的丛林法则，各国都有权维护自身的正当权益。 Voltando aqui a conversar com o ministro Celso Amorim. Ministro, não tem muito mais ninguém tratando a coisa no ar da bravata, né? Tirando o próprio Trump, que diz que está indo para a Suíça e que lá eles não têm esse problema e mostra a foto de uma menina negra pobre, né? E ainda tem certa risadaria na plateia. Mas tirando o próprio ator dessa confusão, o ator principal, não tem tom de suavidade ou de relativização nas falas que nós estamos vendo a partir de agora. O senhor disse que o mundo ingressou numa espiral do imponderável, resumindo bastante, né? A gente já não estava neste lugar ou muito perto deste lugar quando a Rússia invade a Ucrânia e nada acontece? Por que é que hoje a coisa está tão pior? Eu até tenho um palpite paupérrimo, de quem não entende nada, só consulta quem entende, que é, bom, neste momento nós temos duas das três maiores potências bélicas dispostas a usarem a força para fazer valer seus interesses. O que, obviamente, é pior do que ter uma das três. Mas, enfim, quero ouvir o senhor. Não, isso tudo é muito dramático, evidentemente. Nós condenamos a invasão da Ucrânia pela Rússia. A primeira votação que houve, que nós, pelo menos no nosso governo, estávamos na Assembleia Geral da ONU, mas nós sempre procuramos achar uma maneira de estabelecer um diálogo. Aliás, Brasil e China, você mostrou os chineses aí, tem uma proposta que não chega a ser um mapa do caminho, mas é digamos, um pré-roteiro para as discussões da paz, porque também não adianta você pensar que vai resolver o problema da Ucrânia sem ouvir a Rússia. Eu não tô defendendo a Rússia, acho que é criticável. A integridade territorial dos estados é um princípio sacrossanto, digamos, nada é sacrossanto hoje em dia, mas, digamos assim, seria um princípio sacrossanto da organização internacional, mas também a expansão da OTAN até a fronteira da Rússia não foi uma coisa inteligente e era uma coisa que não deveria ter sido feita, na minha opinião. Aliás, foi prometido por governantes americanos que não seria feito, e europeus também. Então, enfim, é uma situação um pouquinho diferente da invasão e com o rapto de um sequestro de um presidente que está lá no lugar. Não vou discutir a legitimidade da situação dele, mas é uma situação um pouco diferente. Mas essa imprevisibilidade que está sendo criada no mundo que, digamos, ela é quase sinônimo da lei do mais forte, né? Porque se as coisas ficam imprevisíveis, quem é mais forte predomina. E eu vejo isso com muita, na minha idade, né? Eu vejo isso com muita preocupação. Nós temos que tratar de buscar um equilíbrio. O Brasil é membro também dos BRICS, quer dizer, nós não podemos depender só de um único país ou de uma única região. Fizemos um acordo com a União Europeia, capitalista, democrática, nossa aliada, nossos amigos de muita data, mas temos também uma associação muito importante com os BRICS. E queremos manter boas relações com os Estados Unidos, mas tendo que
pedir que respeitem os nossos interesses, os nossos direitos. Quando eu digo nosso, eu não estou falando do Brasil especificamente. O Brasil não pode ficar, mesmo que o Brasil consiga resolver todos os seus problemas, que é complexo com os Estados Unidos, não podemos ficar indiferentes ao ataque à Venezuela, ameaça de ataque a outros países sul-americanos, algum deles, pelo menos, também com fronteira com o Brasil. Então, isso tudo é uma situação de grande instabilidade. Eu acho que não é possível o mundo se autogovernar dessa maneira. É muito difícil. Não sei exatamente como fazer, eu acho que nós temos que continuar pregando a paz, pregando o diálogo, praticando o diálogo com todos os lados. O Brasil praticou várias vezes, no caso da própria Venezuela, nós tivemos um intenso diálogo com os Estados Unidos na administração anterior sobre esse tema e sobre muitos outros, né? E acho que é o que podemos fazer. Volto a dizer, porque essa foi uma das perguntas originais, participar de alguma coisa no Oriente Médio, especificamente na questão Israel-Palestina, que possa ajudar a conduzir a uma realidade pacífica de dois estados, nós sempre estaremos prontos, mas dentro de contexto de regras que sejam claras, que não haja, digamos assim, uma predisposição ao uso da força por um dos lados. O Couto, antes de jogar para você, que está com o áudiozinho fechado, queria dar para o nosso ministro, para o Celso Amorim, a última declaração do Trump, tá? Sobre o Lula lá em Davos. Ele disse que espera a participação do Lula neste conselho de regras ainda pouco claras e justificou, né? Eu espero sim, porque eu gosto dele e Lula terá um grande papel no Conselho de Paz de Gaza. Eu lanço essa e devolvo para o Couto. Não, só antes do Couto falar, desculpe, aí eu vou falar. Claro. Se pudesse separar a ideia do Oriente Médio, da criação dessa organização, um poder de veto exclusivo para um país, eu acho que seria bom. Couto, seu áudio, meu amor. Liga seu áudio, meu bem. Vê se você desligou aí. A gente vai consertar o áudio do Couto. Enquanto eu trago o Couto de volta, já que o Lula virou assunto e tema de Donald Trump lá em Davos, vamos ver o que o presidente falou hoje num evento aqui no Brasil. Ele estava fazendo entrega, salvo engano, era de moradias. Vamos dar uma olhada no que falou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a respeito dessa empreitada inédita de Donald Trump, que coloca os Estados Unidos como algoz, a palavra é essa, não tem muito outra, do continente europeu. Dá uma olhada. Ele diz que Trump quer governar pelo Twitter. É porque às vezes você está falando, na minha sala é proibido entrar com celular. Meu gabinete não entra com celular. Mas às vezes você está falando e você fica olhando, as pessoas não estão na reunião. Você veja uma coisa, vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia. Você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Eu vou voltar aqui a falar com o Celso Amorim. Ministro, o senhor tocou num ponto, eu obviamente vou pedir para o senhor comentar a fala do presidente, até porque o senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas o senhor tocou num ponto que é o fato de Venezuela, né? Uma agressão inédita, isso nunca havia acontecido, né, nos Estados Unidos. Tem a história das Malvinas, das Ilhas Malvinas na Argentina, sim, mas é um contexto diferente. Tivéssemos tempo, eu adoraria que o senhor pudesse explicar, mas não é o caso. Eu quero aproveitar muito o senhor aqui.
Porque tem uma questão, ministro, que marca muito o estilo Trump, e ela foi comunicada, né? Que é o flooding, né? Flooding news, assim. É todo dia um monte de notícia, um monte de informação, um monte de questões que suscitam reação da imprensa e do público, em especial das redes sociais. Isso vai fazendo com que todo mundo perca a capacidade de hierarquizar as coisas, né? Nesta, por exemplo, nós estamos aqui há uma semana falando só de Europa e Estados Unidos e esquecendo que há 18 dias a Venezuela está com o Maduro preso nos Estados Unidos, uma presidente interina, o Trump dizendo que quem manda na verdade é ele, e agora ele falou que pode dar um papel para Maria Corina Machado, que na verdade não concorreu nas últimas eleições. Enquanto o Edmundo González está lá na Espanha, exilado, reclamando o posto presidencial, ou seja, a chance da Venezuela entrar num estado de anomia é enorme. E a gente não está mais falando do assunto, nem a gente, nem o mundo. Sim, porque aquilo que o presidente disse, né? Pelo tweet ele vai fazendo a pauta de cada dia. Então você esquece do dia anterior. Outro dia Groenlândia, depois no outro dia qualquer outra coisa, né? Então já o Irã, né? Que foi também a pauta durante essa semana. Então você vai, o que aconteceu anteontem já parece pré-história, mas na realidade no caso da Venezuela para nós não é pré-história. É algo corrente, algo que nos interessa. Mas eu acho que é isso. O presidente disse, você vai criando tweets, vai um fato novo, aí ele critica um presidente francês, então aí já a tensão que existe com a Europa, até o aliado britânico hoje foi criticado, porque eu nem sabia disso, para falar a verdade, que eles estariam pensando em não ter mais a soberania sobre a ilha de Diego Garcia, onde tem uma base americana, no Índico. Então, e aí ele já faz uma ironia lá. Então, cada dia tem uma coisa nova e isso nos deixa na dúvida. Agora, o fato dele gostar do presidente Lula eu acho positivo, porque pelo menos pode nos permitir ter alguma influência. Agora, volto a dizer, eu acho que há uma mistura na proposta dele que ficou muito confusa. Quer dizer, uma coisa é participar de um Conselho da Paz em Gaza, em relação a Gaza, a Israel, a Palestina, etc., nos termos da resolução do Conselho de Segurança. Outra coisa é fazer parte de uma organização criada pelos Estados Unidos, para os Estados Unidos, e que, digamos, toma o lugar. Nós somos a favor da reforma do Conselho de Segurança, reforma da ONU, mas feita de acordo com as regras e por consenso multilateral. Não como um contrato de adesão que ou você entra ou você não tem lugar. Couto, agora vamos lá. O premier da Groenlândia, ele disse que o país tem que estar preparado no caso de uma invasão dos Estados Unidos. De que jeito? É um negócio dramático. Isso é um país, a ilha lá tem 50 mil habitantes. Como é que pode se preparar para se defender? É uma luta um pouco desigual, né? Como é que você vê isso? Quer dizer, pode acontecer também de ter OTAN contra OTAN, né? Eu não creio que ocorrerá essa invasão. Eu acho que a retórica dele é sempre muito mais forte do que a prática. Em alguns casos, não, como foi o caso da Venezuela. Mas ao lembrarmos também do que aconteceu em relação à Coreia do Norte, no primeiro mandato, eu acho que a retórica é muito forte. Ele vai fazer uso, provavelmente, das tarifas também com a Europa em geral, mas eu não creio. Agora, veja bem, o Putin já disse que a reivindicação em relação à Groenlândia é uma reivindicação antiga. E, de fato, eu trabalhei quando era jovem na missão do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos. E, entre outros documentos, a Organização dos Estados Americanos é composta pelo chamado TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que os americanos, outros chamam de Tratado do Rio, que foi assinado no Rio de Janeiro. E nesse tratado, além das cláusulas várias, tem um mapa de aplicação do TIAR. E no mapa de aplicação do TIAR foi incluída a Groenlândia. Isso era no início da Guerra Fria, foi feito assim. Minha opinião pessoal, há mais tempo eu me penitencio a mim próprio de não ter saído do TIAR na época em que era mais fácil fazer isso.
né? Foi ministro, mas na época eu achei que aquilo estava morto. Mas em governo Bolsonaro, cláusulas do CHA foram usadas para sancionar a Venezuela. Então, o que é novo é a maneira de agir, né? Essa maneira, a minha imagem está sumindo, mas acho que também todo mundo já me conhece. Já voltou. Já voltou. Enfim, então eu acho que isso, quer dizer, não há como resistir a um ataque dos Estados Unidos, do ponto de vista militar. Só com o sacrifício da população, mas eu acho que o quê? Mas eu não considero isso uma bravata, eu considero isso uma afirmação de dignidade. Gente, eu quero... Mas a OTAN corre risco nesse momento? A OTAN, a sobrevivência da OTAN, corre risco por causa desse problema da Groenlândia? Olha, uma coisa são as palavras, a outra é a realidade. Eu acho que a OTAN é uma sobrevivência da Guerra Fria. Eu acho que devia haver um sistema de segurança europeia, tem todo sentido. O De Gaulle falava dos Pirineus, ele dizia dos Pirineus porque na época a Península Ibérica eram ditaduras, né? Mas dos Pirineus aos Urais, quer dizer, ele incluía a Rússia. Então eu acho que a Rússia, não estou defendendo a Rússia, mas ela poderia também ser induzida a ter um comportamento, né, mais de diálogo com os países europeus. Eu acho que teria sido muito melhor do que tratá-la sempre como inimigo. Senão vira aquilo que em inglês se chama uma self-fulfilling prophecy, uma profecia autocomprovada, né? Porque você trata como inimigo, ele acaba sendo um inimigo mesmo. Não quer dizer que a Rússia esteja certa em tudo, eu não estou defendendo, não estou vendo. Eu defendo o diálogo, defendo a cooperação, é o que o presidente Lula deseja. É por isso que os BRICS também são importantes. Eu friso isso, porque os BRICS são uma grande, um grupo de muitos países em desenvolvimento, do sul global, que tem que ajudar na conformação da ordem mundial. Não pode fazer uma reforma da ONU por decreto de um presidente de um país super desenvolvido. Tem que ter uma discussão e tem que ter a presença dos países em desenvolvimento, coisa que atualmente tem sido nessas propostas. Mas é positivo que o Trump goste do Lula. Vamos ver, sofreremos um pouco menos. Gente, eu quero preciso agradecer a presença do assessor especial da Presidência da República, ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, diplomata em atuação há 60 anos, Celso Amorim. A gente pediu, ele nos atendeu, agradeço a assessoria do ministro e também da presidência que conseguiu viabilizar essa conversa num dia tão quente quanto hoje. Ministro, muito boa sorte para o senhor. Precisamos, contamos com ela e estamos aqui à disposição. Até a próxima. Obrigado. Sorte para todos nós. Obrigado pela entrevista. Tchau.